palavra que também eu trouxe ontem, lá em 1 João capítulo 2, verso 18, diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgindo. Muitos do que, gente? Anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevis porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceres o que desde o princípio ouvistes, vós permanecer o que desde, também permanecerás vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram me enganar. Amém? Lembrar de 1 Coríntios capítulo 13, que fala acerca do amor. Pode baixar um pouquinho. E a palavra do Senhor vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse amor que a Bíblia está falando não é um amor assim, um sentimento, né? É um amor que se revela na conduta. O apóstolo João também diz: filhinhos, não ameis de palavras, mas de atitude. Aleluia. Jesus vai dizer que aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. É o que diz as Escrituras. Então, o amor que a palavra do Senhor fala é um amor que se revela em atitudes. E Jesus vai dizer que aquele que ama Ele tem uma vida de obediência. Só que nós temos visto, irmãos, que assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios, que o amor não busca o seu próprio interesse, aqueles que têm deixado a individualidade, o egoísmo entrar no seu coração, fatalmente vão se desviar da cruz. E a fortaleza que o Senhor quer desmontar no nosso entendimento nesses últimos dias é essa fortaleza do egoísmo e da individualidade. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer também que nos últimos dias, ele está falando do final dos tempos, os homens seriam o quê? Presunçosos, amantes de si mesmos. Ou seja, o primeiro lugar que o amor ele tem que estar na nossa vida, a gente tem que amar ao Senhor primeiro sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Toda raiz de heresia, toda raiz de desvio da palavra do Senhor, ela começa quando o amor vai se esfriando e o homem começa a dar lugar ao egoísmo, aos seus interesses. Você pode ver que aonde tem uma raiz de heresia, aonde tem uma heresia, tem uma raiz de amor próprio, de um amor a si mesmo, de uma vaidade. Então eu queria que os irmãos refletissem que nesses tempos existe uma fortaleza que o Senhor ele quer derrubar, que o Espírito precisa derrubar nesses dias, é o amor a si mesmo. São aqueles que se tornaram amantes de si mesmo. Meu Deus. Você pode ver que a raiz do pecado, né, do pecado em geral, dos pecados que são na área também sexual, é quando o homem ele passa a ter um amor exacerbado por ele mesmo, que nós chamamos de hedonismo,
né, aqueles que buscam exacerbadamente satisfazer as suas paixões, os seus desejos carnais. E por conta disso o homem é levado a praticar todo tipo de estupidez, né, e de pecado contra o Senhor. Então, nesse texto aqui de 1 João, o apóstolo está dizendo que já é a última hora. E ele diz que vem o anticristo. Nós sabemos que o anticristo ele é uma pessoa que representa um sistema mundano, né, uma ordem de sociedade, uma ordem, um sistema humano que vai de encontro a tudo que se chama Deus. E nós já temos visto que esse sistema do anticristo ele já está posto. Existem vários sistemas que já começam a revelar uma preparação para o anticristo, que é, por exemplo, o ecumenismo. É a criação de uma única religião universal. Irmãos, não é possível, nós não podemos, a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Como a Andréia falou aqui, já tem surgido igrejas chamadas inclusivas, que de inclusiva não tem nada, porque o céu não vai incluir ninguém que não se arrepende. Igrejas que já têm admitido o homossexualismo como uma opção sexual, como uma opção de liberdade, como um livre-arbítrio, e que não é pecado. Então, toda a raiz desses argumentos e desses pecados começa o quê? Quando o homem deixa de entender o que é o amor a Deus sobre todas as coisas. E todas as vezes que o Senhor, ele não é o amor, nós não temos o amor ao Senhor em primeiro lugar, a nossa vida, nós colocamos nós mesmos. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, alguém vai ocupar o lugar dele. Em geral, são as nossas próprias vontades. Eu vi um filme com o pastor um dia desse, né? Até citei aqui, que uma menina falava assim pro rapaz, não há nada de mais demoníaco e mais satânico do que praticar as suas paixões mais profundas. Ela falava. Porque o diabo, ele se apropria disso. Você pode ver que todas as religiões, né, que nós sabemos que adoram de fato a Satanás e seus demônios, as pessoas são levadas a práticas terríveis de prostituição. Por quê? Porque Satanás, ele aguça os desejos carnais, aquilo que está na nossa natureza caída, para profanar, né, o nome do Senhor. E aqui o apóstolo ele está dizendo que virá o anticristo e que também tem surgido muitos anticristos nessa última hora. Essa última hora que ele está falando é a última hora da igreja. Ele está dizendo que vão surgir muitos anticristos. Eu falei que ontem o anticristo não é só uma pessoa, é um sistema de raciocínio e de pensamento. Você já se deparou com pessoas que estão assim com a cabeça totalmente embotada? Você tenta falar de Jesus para elas, elas estão com a mente totalmente com aversão à igreja, com aversão. Ontem a menina chegou para mim e falou assim que o irmão dela disse: por que a igreja fala tanto contra o homossexualismo? Aí ela disse: não é a igreja, é a Bíblia, porque isso é pecado. E a igreja foi chamada para trazer os pecadores ao arrependimento. Aí o irmão dela argumentou e disse: mas vocês estão ofendendo as pessoas, falando que Deus rejeita o homossexualismo, mas não somos nós que estamos ofendendo. É a Bíblia que diz que isso é pecado. Então as pessoas, elas estão, se a gente for ver as publicações na internet, esses dias eu não sou exposta a nada de política. Quando apareceu o resultado das eleições, eu botei um bonequinho com aqueles bonequinhos que tinham chorando, e um coração amarelo e outro verde. E uma menina que congregava comigo, era da mesma igreja que eu, ela foi congregar numa outra igreja, ela me mandou uma mensagem e falou: esse choro tem que ser um choro não de tristeza, mas de esperança. Meu Deus! Porque nós estávamos assim, assado, com esse governo, com esses crentes.
Israel é o quê? Que ficam apoiando esse governo, esse não sei o quê. Então, muitas pessoas elas não estão entendendo, né, o sentido realmente profético daquilo que o Senhor quer fazer. E a Bíblia diz que os anticristos, a Bíblia dá algumas características e diz que eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Então, uma das características dos anticristos, que João está dizendo, é que são pessoas que um dia congregaram comigo com você. Quem sabe até foram pessoas que um dia me pastoreou e te pastoreou, pessoas que tinham entendimento da palavra e elas estão saindo. Deus falou comigo quando eu estava lavando louça, não sei se foi ontem ou anteontem. O Senhor falou assim para mim: vai sair uma igreja. De dentro vai sair, falou assim, uma igreja não, vai sair um povo de dentro da igreja que vai perseguir a igreja. Deus falou comigo. E eu lembrei desse texto, o Senhor falou, vai sair um povo. E já está saindo o povo. Tem um pastor que ele é do PSOL, né? Ele mesmo. Que ele tem uma igreja, né? Uma igreja dessas também exclusiva. E ele foi em rede social, gente, em nome de Jesus. E ele fala cada coisa absurda. A gente olha para ele e vê que ele está completamente endemoniado. Só que essas pessoas, elas, no geral, elas não começaram assim. No geral, a maioria dessas não começaram assim. E tem vários pastores que estão saindo do meio de nós e estão perseguindo a igreja. Tem vários que estão saindo e estão fazendo canal no YouTube para perseguir aqueles que verdadeiramente estão pregando a palavra. Verdade. É sobre isso que João está falando, que os anticristos, eles estão saindo. A primeira característica que ele fala dos anticristos é que eles estão saindo do nosso meio. Ele está dizendo, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Deus, obrigada por isso. E ele vai dizer acerca de nós, ele vai dizer, vós possuís a unção que vem dos santos. Aleluia. E todos tendo conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Ele está dizendo que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. E nós sabemos que o Espírito Santo, a unção que vem de Deus, ela é poderosa para nos dar conhecimento e discernimento acerca das coisas que estão se espalhando nesses últimos dias. Nós estamos chegando a um tempo que a gente não pode entrar em qualquer igreja. Porque às vezes você vê uma placa assim de uma igreja, antigamente a gente entrava, né? Batista, Assembleia, Presbiteriana, Nova Vida, essas metodistas, denominações mais conhecidas, você viu uma igreja e você sabia que você podia entrar. Agora está surgindo tanta coisa que você tem que pesquisar para você saber que igreja quer. Porque uma das características do tempo do fim é esse surgimento de muitos anticristos. É o que Paulo está dizendo, e a gente nunca viu, gente, na história da igreja. Eu sou nova de evangelho, mas eu nunca vi sair tanta gente da igreja que está pregando tanta heresia igual nesses últimos tempos. Eu até falei com o pastor, eu não sei se hoje as coisas estão mais visíveis por causa da internet, ou se isso já acontecia, a gente já sabia, mas eu acredito que não. Que isso é uma coisa muito recente. Está surgindo muitos líderes, muitos pastores que foram em geral, muitos têm sido excomungados das suas igrejas, dos seus ministérios, das suas convenções, por declarações totalmente contrárias à palavra, e estão recomeçando debaixo de uma doutrina falsa. Gente, é um lastro de pessoas. Tem uma mulher também, eu não vou ficar aqui falando nomes. Nós não temos que, nosso papel, gente, não é ficar julgando. Nosso papel
é orar, observar, discernir, porque o Senhor vai julgar esse povo naquele último dia. Uma mulher também, muito conhecida, ela estava no debate com um pastor, não me lembro o nome, no podcast, o pastor desmontou ela, porque ela é uma dessas precursoras que tem, se dita evangélico, que tem admitido e feito casamentos homossexuais dentro da sua igreja. Tal como esse pastor aqui que a Carol falou, faz casamentos homossexuais, cobra para fazer, tem lá na página dele contato para agendar, ele cobra o valor e ele celebra cerimônias e é pastor. Então essas pessoas, elas saíram do nosso meio e elas estão fazendo, não duvido. Não duvido. Eles, então, aqui eu não duvido. Não duvido. Se sair uma ordem lá de cima, se sair uma ordem lá de cima, é possível que eles façam. E aí eu não sei se vai vir um avivamento, porque Deus também tem falado que vai tirar um povo de lá. Usou até no dia que a gente estava na conferência, né? O Senhor, o apóstolo Denardi disse que Deus ia fazer algo na igreja católica, tirar um povo lá de dentro. Não sei. Eu sei que muitas surpresas vão acontecer nesses últimos tempos. É possível que pode vir uma ordem lá do Vaticano, muitos deles não aceitem e aconteça uma ruptura. Eu acredito. E Deus faça um grande avivamento, restaure o entendimento do que precisa ser restaurado. E eu creio que nesses últimos tempos a igreja, ela vai, a gente está fazendo um movimento, irmãos, de voltar mesmo às origens. E quem não quiser fazer esse retorno vai ficar no caminho. Vai voltar no caminho, vai ficar no caminho. Eu vejo assim como se a igreja ela tivesse igual Israel, dispersa sobre a face da terra, dispersa no sentido de espalhada sobre a face da terra. E o Senhor, espiritualmente falando, fizesse com que os nossos pés regressassem para Jerusalém. Só que no sentido espiritual tem muita gente que vai decidir ficar lá na Babilônia. Entendeu? Enquanto tem um povo que está marchando de volta para Jerusalém, Aleluia. De volta para Sião. E outra característica que ele fala é que nesses últimos tempos o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. É o que a gente também temos visto, declarações de pessoas dizendo que Jesus não é Deus, deixou de ser Deus. A Bíblia não é suficiente. Que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser renovada. Então já tem muitas versões esquisitas da Bíblia sendo publicadas. Mas até para comprar uma Bíblia agora você tem que prestar atenção em que Bíblia é que você está comprando. Porque já tem Bíblias inclusivas, Bíblias com trechos extraídos. E tem até algumas Bíblias, como a gente já viu aqui, versões que estão subsumindo mesmo a integridade do texto. Então a gente tem que ficar muito atento, entendeu? Procurar versões fiéis, as versões mais antigas. Eu lembro que uma vez na pandemia eu estava em casa, o Senhor falou para mim, guarda a sua Bíblia, guarde Bíblia. Eu não entendi, o Senhor falou para mim que a Bíblia ia ser adulterada e já estava. Já tem várias versões totalmente adulteradas da Bíblia. E aqui ele está dizendo que ele está dizendo para nós, né, no verso 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Então aqui ele está dando um conselho para a gente permanecer no que ouvimos desde o princípio da nossa caminhada. Então nós temos que ficar muito atentos, porque hoje, irmãos, a internet é uma bênção, mas ele tem uma enxurrada de informações. Tem muita coisa ali deturpada. E eu falei assim pro pastor esses dias, nós fomos numa consagração, e eu falei assim para ele, eu fico com as irmãzinhas do ciclo de oração, que não sabe nem falar, mas entende o que Deus fala. Verdade. Porque hoje em dia a igreja está tão intelectual, sabe, tanta coisa, ele é tanto livre, mas está se misturando, perdendo a essência.
entrando num campo que não é nosso. Então, política não é campo da igreja, nosso campo ele é espiritual. Claro que nós somos cidadãos, mas Deus não nos chamou para nós lutarmos com armas carnais. Não adianta nada a gente orar e fazer luta de arma carnal. Deus falou comigo lá no monte, estava eu e Ana. O Senhor falou que a igreja estava orando, que estava recebendo as orações da igreja. Então o Senhor ele tem falado que a mudança dessa nação não vai vir de rua. Eu não sei, irmão, também qual o motivo, mas ontem, anteontem, estava deitado, Deus falou assim para mim, não vai às ruas. Não sei por que Deus falou isso, Ele não me explicou, só disse para não ir. Entendeu? Então, eu creio que a nossa militância, nós não militamos com armas carnais. E nós precisamos ter o nosso coração muito atento, porque nós podemos ser capturados por esse sistema do anticristo. A partir do momento que a gente começa a se desviar da verdade da palavra, deixar outras verdades, outros anexos entrar no nosso coração, a gente vai se corrompendo. E Satanás ele vai montando uma fortaleza na nossa mente, uma fortaleza no nosso entendimento. E a gente começa a negociar os princípios e a verdade da palavra. E aí a gente é capturado por esse sistema do anticristo, que é o sistema que esses jovens estão, né? Muitos jovens estão com as suas mentes dominadas por esse sistema do anticristo. Você vai falar de Jesus, eles estão com ódio da igreja, com ódio do evangelho, acham que a gente é radical, acham que a gente persegue, acham que a gente fala de homossexualismo. Então eles não conseguem entender. Muitas vezes também nós perdemos a batalha porque lutamos com armas carnais, queremos discutir, queremos impor, queremos falar, queremos argumentar, debater, enquanto Deus está dizendo que esse tipo de fortaleza a gente só vai vencer no jejum, na oração, na humilhação. A gente não vai vencer essa guerra no argumento. Essa guerra não é uma guerra de argumento, porque quando você não consegue acessar o coração da pessoa, quando você vai falar, a palavra bate na fortaleza da mente e volta. Então assim, esses são os dias. Então tá muito difícil, por quê? Porque nós temos que pedir ao Senhor, né, para até que os pais possam ter sabedoria para lidar com seus filhos, porque tem pai que está perdendo o filho nesse debate. Porque ao invés de entrar no campo espiritual da oração, do jejum, está entrando no campo da batalha carnal e está perdendo o filho. Está perdendo os jovens eles estão ficando com o repúdio dos crentes. Por quê? Porque a gente não está lutando com a arma certa. Então o anticristo, gente, ele é um espírito, ele é um sistema. Ele é um sistema que a Globo implantou na mentalidade das pessoas. É o sistema do nada a ver, tu não pode. Satanás ele tem conseguido assim remover, eu estava até falando isso com a minha irmã, ele tem colocado no coração dos jovens um espírito de permissividade, sabe? Onde aquilo que há alguns tempos atrás a gente falou assim, meu Deus, isso daí, a gente tinha um temor no nosso coração. Exatamente, a gente tinha esse temor no nosso coração. Agora o sentimento é de permissividade total, que não tem nada a ver, que pode. Então assim, nós precisamos lutar com armas espirituais, né? E a fortaleza, o diabo ele começa a montar essa fortaleza na mente das pessoas. Quando ele consegue esfriar o amor. Eu queria ler com você para a gente fechar. Filha, fala no microfone, por favor. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Diz que, verso 4, o amor é paciente. É isso que a gente precisa ter para entrar nessa guerra. Porque a gente não está vivendo uma guerra carnal. Nós estamos numa guerra contra fortalezas da mente, e essa guerra é espiritual. Ele diz no verso 4, o amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes. Então, se você é ciumento, cuidado, isso não é amor, é qualquer outra coisa. Não se ufana, não se ensoberbece. Eu gosto disso. Não se conduz inconvenientemente. Então, a gente precisa pedir o derramamento desse amor aqui, que é um dom. Então, uma das coisas que nós precisamos, irmãos, para vencer esse tempo, essa fortaleza, é não se conduzir de uma forma inconveniente. Porque o amor, ele não se conduz de forma inconveniente. Isso é uma coisa que muitas das vezes gera nas pessoas também uma resistência contra o Evangelho, uma resistência. A gente já está numa batalha, as pessoas já estão com a mente embotadas. E tem muitas vezes os irmãos não agem sabiamente, se agem de forma inconveniente, ou seja, inoportuna. O que é o inconveniente? É o inoportuno. Não é naquele tempo, não é daquela forma, não é daquela maneira, e às vezes a gente está se conduzindo inconvenientemente. Muitas vezes a igreja ela perdeu o jovem porque se conformou se portou de uma forma tirana, sem amor, bateu, pegou o jovem que já estava ali no conflito, jogou no mundo, uma forma inoportuna, sem paciência. Aí vai dizer: não procure seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o que ele vai dizer? Que o amor, ele é o dom supremo, e nós precisamos, irmãos, se tem uma arma que a gente precisa ter nesses últimos dias para lutar contra fortalezas na mente, é o dom supremo, que é o amor. Porque inclusive aqueles que saíram da presença foram os que abandonaram o amor. O amor é o Senhor, em primeiro lugar. Então, assim, a maior arma que a gente tem contra fortalezas na mente, tanto na nossa quanto na dos outros, que a gente está tentando ganhar para o Senhor, a maior arma é o amor. Nós precisamos pedir ao Senhor essa ferramenta. O Senhor vai dizer para o profeta Zacarias: não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Então, o que eu quero aconselhar você: não gaste o seu tempo indo para a rede social. Não discuta com colega de trabalho, não discuta com colega de classe, não entre em debate, porque você só vai se desgastar e você vai perder aquela pessoa. Ame a pessoa, jejue pela pessoa, tenha paciência com ela e lute com armas espirituais. Porque contra coisas espirituais nós lutamos com armas espirituais. Não é brincadeira, o diabo ele está implantando esse chip, né? Esse chip que é o código da besta, que não é chip, que é o código da besta, que já disseram que era televisão, depois era código de barras, depois era chip, depois era nanochip, CPF, e depois era CPF. Então, cada estação atribuía um significado para o código da besta. Era o cartão de crédito, que agora é de chip. Então, tudo isso é um chipzinho que coloca ali. Então, tudo isso diz que é o código da besta, irmão, mas o código da besta ele é implantado na mente das pessoas. O código da besta já está implantado na mente de muita gente. sim, verdade. Já está implantado. E a gente está perdendo tempo achando que era chip. A gente perdeu tempo. E a mão direita a fazer, né? A gente perdeu tempo. E outra coisa, é que eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas lá em Apocalipse 13, né, fala que o código da besta a gente não vai poder comprar, nem comer. É porque existe uma explicação, mas eu não vou entrar muito nisso aqui, mas tem a ver com o que o pastor falou na escola de discípulo, né? Sobre a restauração do dia do Senhor.
E vai haver uma perseguição, porque Deus ele vai restaurar o dia do Senhor. E vai haver uma perseguição contra aqueles que vão estar cultuando nesse dia. Tem uma explicação que não cabe aqui falar que é muita coisa, mas assim, o código da besta ele já está implantado na mente de muita gente. A gente ficou perdendo tempo achando que era a televisão implantou, a internet implantou. Celular, deixaram de usar celular há muito tempo por causa desse código da besta. As universidades estão implantando chip, o código da besta está lá. Verdade. Tem gente da nossa família que está sendo regido pelo código da besta. Você não consegue mais acessar a mente. A mente está embotada, gente. Você não consegue mais, não tem mais diálogo. É tipo, o diabo fez uma lobotomia na mente das pessoas. Exatamente. Fez uma programação. Entrou um sistema ali. Entendeu? Entrou um sistema que eles estão negando. Tudo que diz a pessoa de Jesus ou da igreja. Teve um que falou assim: porque esse livro tem que acabar. Eu falei assim: esse livro tem mais de 2.000 anos. Você tem quantos anos? Muito mais de 2. Muito mais, se a gente for pegar o Antigo Testamento, 5.000 anos por aí. Na idade do papel. Esse livro aqui, a maior parte dele já se cumpriu e a outra vai se cumprir. Então, gente, que a gente possa orar. Eu queria pedir pra gente orar, né, por esses jovens que estão na universidade, porque assim, gente, tem jovens que a gente viu que entrou, era uma pessoa, saiu outra pessoa. A gente passa por isso. Está irreconhecível. Graças a Deus. Está irreconhecível. Vocês escaparam das primeiras. Você não consegue nem conversar com o cidadão. Vamos orar, irmãos. Eu queria que nesse momento você apresentasse primeiramente sua mente, né? Porque nós somos suscetíveis. Que espero que a coisa não caia. Nós somos suscetíveis a tudo isso que está acontecendo. Se a gente não vigiar, o diabo ele vai capturar nossa mente. Por isso que a gente não pode deixar a intimidade com o Senhor, o quarto de oração. A gente não pode deixar de subir os montes. A gente tem que pedir a palavra que o Senhor nos deu no monte, né, Fábio? Foi sobre renovação da nossa mente. Porque, irmãos, infelizmente tem muita gente que está dentro da igreja de domingo a domingo, mas a mente não é renovada pelo Senhor. Não foi derramado sangue. Vai ser capturado. Eu preciso dizer isso. Uma hora ou outra o diabo vai capturar aquela mente ali. E a gente está igual naquele filme Matrix. É uma guerra. O campo de batalha é a nossa mente. Se você não leu esse livro, compre esse livro, lê esse livro, porque o campo de batalha é a nossa mente. O diabo ele está disputando a nossa mente nesses últimos dias. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir para que o Senhor ele possa ter misericórdia de nós, misericórdia dos jovens, principalmente dessa classe aí que a gente fala, classe média alta, principalmente dessa classe que é intelectual, essa classe que tem a ciência, que precisa ser alcançada pelo Senhor. É verdade. Nós queremos pedir ao Senhor, meu Pai, nessa noite, para que o Senhor possa nos dar as armas que o Senhor deu, Senhor, a Daniel na Babilônia. As armas, Senhor, são antigas, é o jejum, a oração, a consagração. Senhor, ó Pai, para que nós possamos resistir a esse sistema greco-romano que tem vindo, esse sistema, esse príncipe da Grécia, esse príncipe da filosofia, da teologia liberal, Senhor, da teologia da incredulidade, da teologia que destrói, Senhor, toda manifestação que se opõe, não destrói, mas se opõe às manifestações sobrenaturais do Senhor. Que nesse tempo o Senhor possa, Senhor, quebrar todo argumento, como o Senhor diz na tua palavra. Onde está o sábio desse século? Senhor, que o Senhor possa, Deus querido, nos dar uma unção como a de Paulo,
aonde ele vai dizer que as palavras, Senhor, que ele prega não são de vãs sabedorias humanas, mas são demonstração de espírito e de poder. Que nesses últimos dias o Senhor possa derramar o teu poder sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, Senhor, porque Satanás, ele está disputando a nossa mentalidade. Muitas vezes, Senhor, existem formas de pensar e de agir, Senhor, na nossa vida que não foram renovadas pela tua palavra, mas nós declaramos agora uma renovação de mente. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, a começar de mim, que o Senhor venha quebrar toda maldição hereditária na nossa vida, toda cultura familiar, todo comportamento terreno, carnal, diabólico, que o Senhor possa levar a nossa mente agora ao trono do céu, como o Senhor disse para João: sobe aqui, que nós possamos subir, Senhor, e contemplar aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, porque a tua palavra diz lá em Amós que certamente o Senhor não fará nada sem antes revelar aos teus santos e aos teus profetas. Que o Senhor possa, Senhor, quebrar todo argumento político, todo argumento filosófico. Nós pedimos ao Senhor pelos nossos familiares, Senhor, pelos meus primos, Senhor, pelos jovens que conhecemos, que Satanás já implantou, Senhor, o código da besta, que já estão com a mente no anticristo, que já negam o pai, que já negam o filho, que já tem negado a veracidade das escrituras. Senhor, essa geração tem sido tão audaciosa, tem criticado a igreja, criticado a palavra. Antigamente as pessoas, até aquelas que não faziam a escolha do evangelho, tinham temor da igreja, tinha temor das escrituras. Senhor, agora nesses últimos tempos as pessoas estão perdendo o temor do Senhor, mas nós sabemos que o nosso Deus ainda é soberano e terrível. O Senhor ainda mata, o Senhor ainda faz. Senhor, e eu te peço, guarda os nossos jovens, nos dá sabedoria, quebra, Senhor, a Deus querido, todo o sistema do anticristo na mente desses jovens. Senhor, vai entrando lá dentro da UERJ, vai entrando lá dentro da IFRJ, entra lá na UF agora, entra na UESO, entra na Unirio, entra nas universidades públicas, Senhor, eu não sei o que tu vai fazer, mas entra na PUC, entra, meu Senhor, nas universidades privadas. Senhor, essas universidades têm sido um laboratório do anticristo na nossa juventude. Essas universidades estão implantando sistema na mente dos nossos jovens, mas eu quero pedir ao Senhor agora, começa, meu Senhor, a fazer algo em relação às universidades. Eu não sei o que tu vai fazer, mas, Senhor, faz alguma coisa nas universidades. Interrompe esse fluxo de morte. Senhor, esse governo, Deus deu tanta oportunidade para os jovens entrarem na universidade, mas ao mesmo tempo, Senhor, muitos não souberam aproveitar, entraram para se perder, para se drogar. Senhor, e não para uma formação profissional. Eu te peço em nome de Jesus, sacode aquela UERJ, entra dentro daqueles centros acadêmicos agora, onde os jovens ficam ali, propagando uma ideologia, uma militância, um pensamento grego maldito. Eu não sei o que tu vai fazer,
Se for necessário, tu corta, rebadai. Se for preciso, tu fecha. Rebandarabachai. Senhor, quantos jovens assim como eu entraram ali naquelas universidades debaixo de uma profecia, e quando entraram, Senhor, caíram dentro de uma arapuca, caíram, Senhor, dentro do poço, deixaram a tua palavra. Teve jovem que deixou os altares, que cantava os louvores, que pregava, que dançava, e saíram da tua presença, estão com outro sistema de raciocínio, abandonaram seus casamentos, as suas famílias, adulteraram. Eu conheço vários, e eu quero te pedir agora. Outros surtaram, como eu também conheço, tiveram surto psiquiátrico, porque não aguentaram a pressão contra a fé. Mas eu te peço, abala aqueles professores que tem ensinado essa doutrina demoníaca, Senhor, que joga os pais contra os filhos contra os pais. Senhor, vai entrando, meu Deus, com uma espada dentro daquela UERJ agora. Senhor, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres para entrarem ali. Senhor, todo núcleo de célula que entra naquele lugar não sobrevive, acaba morrendo. Já entraram vários que inclusive eu conheço, mas morreram porque se misturaram com a política, se misturaram com tanta coisa e morreram. Senhor, acende uma luz dentro daquela UERJ, envia um exército para que ele cala faz alguma coisa, porque as trevas estão dominando aquele lugar, meu Senhor. Toma as nossas mentes. Eu oro ao Senhor, meu Pai, nessa manhã por Madureira. Eu oro por essas igrejas que precisam de uma restauração profética. Faz um avivamento, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Derruba a fortaleza da tradição dos homens da mente desses pastores, que tem impedido eles de entender o que o Senhor quer fazer nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode falar. Senhor, em nome de Yeshua, eu quero orar, vamos orar. Para quem não sabe o que é a marca da besta, é blasfêmia contra a palavra. Tá? Não vai ter algo físico, não, algo espiritual. Bom? São mensagens demoníacas que é contra tudo aquilo que é contra a palavra. Ok? Por isso que existe um movimento do reavivamento do dia do Senhor. Porque esse dia, quando o povo estiver adorando, você vai receber o barco, você vai receber exército, você vai ser Cristo. Como os impérios do passado atacou o povo de Deus, que foi cultuado, nós seremos também atacados por isso. E muitos vão negar a palavra do Senhor. Vou deixar de ser fiel no dia do Senhor. Vou deixar de ser fiel à palavra do Senhor. Aí ele vai receber a marca da besta porque ele negou a fé em Jesus. Você nega a marca, você nega a Jesus, você recebe uma marca. Isso é a marca espiritual. Jesus colocou em nós uma marca. Qual é a marca que Jesus colocou em nós? O sangue de Jesus. Satanás, ele é frustrado, ele não tem criatividade. Ele não cria nada. Ele tenta copiar. Então ele vai querer colocar a marca dele naqueles que são deles. Você já viu numa fazenda? Como é que você identifica o boi de cada um? Você já põe a marca. Satanás vai ter a marca dos seus bois. Dos seus bois. Não preocupado com televisão, com roupa. Não preocupado com chip. Não, a boca do iPhone é do diabo. Do iPhone. Pode dar iPhone. Isso é do diabo. Né? É meu agora. É mais do diabo. Glória a Deus. Levantai o que ele propôs.
Labraçaio, ele profonde, ele bandore canta, labraçaio. Nanoere basondere profondere bacaio não canta labras. Ele profondere basso e canta labasondere bandoe. Labraçaio, o Senhor está quebrando muitas estruturas humanas que foram implantadas em nossas mentes no decorrer da nossa caminhada. Igrejas que nós passamos, o Senhor está derrubando verdadeiramente fortalezas na mente. Nós começamos essa série, o Senhor está derrubando. Pode deixar o fundo, rebassore canta, labassaio. O Senhor está quebrando estruturas greco-romanas, gregorianas, estruturas romanas, gregas dentro de nós. Xerebacalabrassore, ensinamentos errados. Alainu calabrassore canta, labrandabraçaio. Adabraçou, neleplaçaio. Andaio, alabaçoe, canta, alabraçoe, canta. Quando a pastora estava falando aqui sobre a faculdade, estava orando sobre as universidades, xerebacalabraçaio, eu vi no meu espírito o Senhor, labastore, canta, labaçaio, releplofou, nerebandore, canta, dotando, rebaçaio, jovens, alabacalabladore, releplofou, assim como alabaçore, canta, Misael, Azarias, como Daniel, o Senhor dava o espírito de sabedoria, e eles entravam dentro dessa Babilônia. Rebacalabaçaio, Agui, alabandaio, adabracalabaçaio, que ele profouça, adabracalabaçaio. O Senhor está levantando uma safra de jovens, nebracamaduros no espírito, nebacalabaçaio, nesta nação, Debracalabraçore, que ele profouça, e nós, esta igreja, fará parte disso. Alabacalabraçar é uma igreja que toca no indouto, mas uma igreja que toca também naquele que é estudado. Debracalabraçore, canta, alabraçar. O Senhor libera sobre esta igreja um espírito de sabedoria sobre esse lugar. Alabacalabraçore, canta. O Senhor nos dá facilidade, para derrubar fortalezas gregas nas mentes, estabelecendo a palavra do Senhor. O Senhor vai levantar jovens nesse lugar, jovens equipados espiritualmente, para entrar e derrubar fortalezas dentro das universidades, falsos ensinamentos que vão contra, que blasfemam contra a palavra do Senhor. Adabracalabraçonde, alaio, que ele profoucia, adabraçaio. Olha esta unção que é repartida sobre esta casa. Alabanaio, que ele profonde, elebacalabaçaio. Olha como o Senhor, alabaçaio, usa esta casa, esse ministério, esta igreja, adabracalabraçaio, para partir, adabraçaio, correntes, algema, adabraçaio, portões de ferro, adabracalabraçaio, em vidas que estão sob fortaleza, adabraçaio, a unção, rebacalabaçaio, elebaçuri, canta, labaçaio, que o Senhor libera e o Senhor derrama exatamente aqui na nossa cabeça. Arabandabraçore, canta. O Senhor te dá uma espada afiada, porque o Senhor, rabacalabraçore, canta, labraçai, ele confunde alabaçore, aquilo que os homens dizem que é intelecto, que é conhecimento, que é sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é muito maior, muito mais poderosa do que a sabedoria do homem. Alabaçore, canta, alabraçar. A fraqueza de Deus é mais forte do que a fraqueza do homem. Alaba, como diz lá em 1 Coríntios, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele tanto sabe discernir das coisas da terra quanto das coisas do céu. Rebandaio, ele é profundo, ele é bacalabaçá. O Senhor está abrindo o nosso entendimento e nós verdadeiramente estamos acessando o profético de Deus que o Senhor tem para essa nação. O Senhor tocará sim nas universidades. Existe uma palavra de avivamento nessa nação, sobre essa nação, e o Senhor vai tocar a juventude dessa nação sim, e nós faremos parte desse mover. Já está acontecendo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós vamos ver cultos naquele lugar. Abassaio,
Aleluia. Ele é profundo, ele é bacalabraçaio. Nós vamos ver cultos sendo levantados e o nome do Senhor sendo erguido naquele lugar. Ah, mas religião. Jesus não ama religião. Jesus é o Salvador. Ah, da bracalabraçore que ele profousa. Senhor, resgata os jovens das nossas casas, meu Pai, que estão com fortaleza na mente, primos, filhos, Senhor, parentes, que estão aprisionados, que o Senhor, meu Pai, possa quebrar, Senhor, essas algemas, meu Pai, esses cadeados na mente. Alabarabassora, canta, a tua palavra é a chave. Vira a chave nesta mente, meu Pai, que vem nossas vidas. Toca nessas mentes, vai quebrando, meu Pai, esse espírito de blasfêmia contra a tua palavra, todo espírito intelectualismo, meu Pai, da falsa sabedoria, o espírito da serpente, meu Pai, a sabedoria da serpente que falou os ouvidos de Eva, vai derrubando, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, que a verdadeira sabedoria venha ser, meu Pai, sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Meu Pai, quebra o coração do homem endurecido, quebra, meu Pai, o coração do jovem endurecido. Ele é mandaio, Deus está tocando dentro das nossas casas, o Senhor está tocando nas nossas mentes, o Senhor está nos dando amor. O Senhor está nos dando amor, e o Senhor está nos dando paciência, porque até Deus foi longando com o povo no deserto. Deus está te dando amor, Deus está te dando habilidade, e Deus vai te dando sabedoria para aplicar a palavra na hora certa, porque Deus vai resgatar a tua casa, o Senhor vai resgatar os teus filhos, o Senhor está tocando na tua mente, o Senhor está tocando na tua vida. Ele é manabraçaio, ele é profousa. Calabraçaio, que ele provai, canta labraçou, ele brandaraba, calabraçou, ele canta labraçou, andarabaxere, canta labrando, ele é profundo, ele é bando, que ele profundo, andabandabandabandabandabando, que ele profundo, rebandaio, que ele, ao movimento profético sobre esta casa, andaba, calabraçou, ele canta labraçaio, oh, calabrandaio, alablacôcia. Toque, Espírito Santo, move os lares, meu Pai. Satanás, tu não morreu por essa família. Quem morreu por essa família foi Jesus. Então solta agora as tuas mãos. Solta o coração desse homem. Solta a mente dessa jovem agora. Porque Jesus está entrando dentro das nossas casas nesta manhã. Ele manda abraçar. Em profundo e vasto e canta lavaçou. Sopra. Sopra na abraçou dele bassaio, lava na abraçou dele bassaio.